Futebol de Bolso, um projeto de Brás Assunção. Chegamos ao fim de mais um Brasileirão, aquele que para muitos foi o mais doido de sempre. Tivemos um Botafogo na liderança por mais de 30 jornadas e chegou a estar a 13 pontos do segundo classificado. O Santos desceu à Série B pela primeira vez na sua história, na primeira temporada após a morte do Pelé. Com um jeito meio camuflado, o Galo lutou pelo título até o fim, proporcionando madrugadas loucas ao português que vos fala. O Palmeiras ganhou mais uma vez o Brasileirão, aproveitando o caos emocional do Botafogo. Já o Corinthians Clube do meu convidado vive longe dos dias de glória que já nos habituou. Mas para trazer mais lucidez a esta conversa, tenho o Murilo Novaes, que além de ser corintiano, trabalha no audiovisual e na comunicação brasileira e é doente pelo Timão. Bem-vindo! Obrigado, Brás, obrigado pelas palavras. É legal demais poder estar aqui para poder falar um pouco do Campeonato Brasileiro para você, para todos que vão nos ouvir aí, nossos queridos adeptos do futebol. Vamos lá. Murilo, que campeonato louco foi este, pá? Campeonato, Brás, é uma relação à parte que o Brasil tem com o futebol, que é basicamente assim, é tudo uma grande loucura. A gente já está meio acostumado. Mas especificamente esse ano foi um pouco além do que todo mundo esperava, porque eu não sei se isso tem em Portugal, tem algo, se existe algum time que quando chega muito além do que ele normalmente chega, as pessoas falam assim, tá, uma hora vai dar errado. São poucas equipas chegaram a esse patamar. Eu não sei se existe algum time aí para fazer o comparativo, porque o Botafogo, quando ele vira a SAF, as pessoas elas vão, pelo menos os torcedores do Botafogo, aquela ilusão de que o dinheiro vai ajudar a construir bons times e que isso vai gerar muita expectativa. E de certa forma gerou. O Botafogo ele monta um time com jogadores que não são tão conhecidos, mas que deram muita liga. E eu acho que o ponto principal que gera o que aconteceu nesse campeonato é isso. O Botafogo, ele, num consenso geral, claro, aqui no Brasil, tem a piada, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E a última vez que o Botafogo tinha sido campeão brasileiro foi em 95. Então aí você já tem um gap muito grande de tempo. Ele é um dos times entre o Inter, que já são 40 e poucos anos, que ganhou a última vez em 79. O seu Atlético Mineiro, foi outro 5 anos atrás foi campeão, mas já tinha também um tempo muito grande sem ganhar. Mas a diferença é que tanto o Atlético Mineiro, que ele, nesse meio tempo, foi várias vezes campeão mineiro, ele ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou Libertadores, ele foi chegando em finais, Copa Comebol também, então, assim, você não é campeão, mas você tá sempre entre os grandes ali. O Internacional é a mesma coisa, ele não ganhou o Campeonato Brasileiro desde 79, se eu não estou enganado, mas, ele foi campeão 2 vezes de Libertadores, campeão do mundo, ele seguiu uma hegemonia grande no próprio estado, que é o Rio Grande do Sul. Sim. Então, você mantém o negócio. Agora, o Botafogo ele é um caso à parte, porque ele é campeão em 95, e aí em 99 ele perde uma Copa do Brasil no Maracanã pro Juventude, com o Maracanã lotado. E depois disso, ele tem rebaixamentos, ele passa muita, assim, de uma forma mais... Aqui, nos campeonatos estaduais, ele passa muita vergonha na mão do Flamengo, por exemplo. Então, tem o caso clássico do Chororô, que foi quando o Souza, que era um atacante conhecido como o Souza Caveirão, ele faz o gol
Era um atacante grandão, careca. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2004, 2005. Assim. Estava a tentar visualizar, mas não estou a ver quem é. Souza Caveirão, maravilhoso. Aí ele faz o gol e ele sai fazendo o chororô. E logo depois disso, os atletas do Botafogo vão para a entrevista coletiva, todos, para reclamar, para falar que isso virou uma piada constante com o Botafogo. Sim. E ele começa a perder terreno no futebol brasileiro, porque outros clubes começam a ter força. Então, hoje, num contexto maior assim, o Botafogo sempre foi um time grande entre os 12, né? Que tinha o clube dos 12, que era Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Inter, Grêmio, Cruzeiro e Atlético. É o clube dos 12 ali, que tomava conta do futebol brasileiro, junto com a CBF. E aí, a partir do momento que o Botafogo cai, em 2002, começa a perder esse terreno, você começa a surgir com outras forças do futebol. Então, o que é muito estranho, porque, por exemplo, entre 2001 e 2004, o São Caetano, que é um time aqui da parte da Grande São Paulo, ele consegue chegar em coisas que o Botafogo não conseguiu chegar. O São Caetano ele chega em uma final de Campeonato Brasileiro em 2000, com a Copa João Avelange contra o Vasco. Ele chega no ano seguinte, depois de novo contra o Atlético Paranaense e perde. E no terceiro ano ele chega numa final de Libertadores e perde por Olímpia. O Botafogo, do título brasileiro de 95 até hoje, não conseguiu isso. Então a expectativa do título que o botafoguense tinha era muito forte. Muito. Era uma coisa, porque assim, você liderar um campeonato mais de 30 rodadas... É muita coisa. É muita coisa. Então, quando isso começa a cair, ao mesmo tempo que tava numa comoção geral de tipo, tá, Botafogo tá conseguindo, mas ao mesmo tempo era uma coisa de assim, em algum momento isso vai acontecer. Vai dar merda. A merda vai acontecer. Em algum momento a merda vai acontecer. Porque, ok, o Botafogo ele liderou um turno inteiro, ele fez a pontuação, abriu 13 pontos, ótimo. Só que eu acho que faltou alguém que entendesse essa condição do Botafogo de parar com um oba-oba, sabe? Eu acho que muito das redes sociais influenciaram os jogadores. Pode parecer besteira o que eu tô falando, mas... Não, faz todo sentido. Fazer, por exemplo, tinha o Segovinha, que era o jogador do Botafogo, ele teve um funk que foi muito cantado, e querendo ou não, não é que eu acho que seja 100% influenciável, mas se você tá vivendo uma maré muito boa, você vai ouvir aquilo, você vai dando uma amolecida, você vai, pô, eu tô 13 pontos na frente. O ego é outro. O ego é outro. Você tem 13 pontos à frente, você não vê... Aí são influenciadores conhecidos aqui no Brasil que ficavam, não tô vendo ninguém na frente. Aí posta foto dormindo no estádio, assim, e fala assim, me acordem quando me tirarem da liderança. E quando a coisa começou a apertar, essas mesmas pessoas começaram a ficar, não, peraí, mas o que tá acontecendo? Porque o primeiro inesperado foi o Luiz Castro ter ido por Al Nassr, né? Isso aí, até esse momento, o Botafogo ainda jogava um futebol bom, era um futebol interessante, porém, na troca, quando se faz para assumir o Cláudio Caçapa, por meio do John Textor, né, que comanda o Lyon também, coitado, né, ele tá em último na França e perdeu um campeonato ganho no Brasil. Você vê que dinheiro não compra tudo. Exato. Então, dinheiro não compra tudo. Você é o último na Liga Francesa e perdeu um campeonato ganho aqui. Então, quando o Cláudio Caçapa ele assume, ele fica 8 jogos, se eu não estou enganado, ele ganha os jogos, e logo depois, em vez de se pensar em manter o Cláudio Caçapa, eles trazem o Bruno Lage. Um Lage que não aguenta, e era perceptível nas entrevistas dele. Tem uma entrevista dele que ele tá super nervoso, que ele fala, se não me querem aqui,
Sim, sim, sim. Eu vou embora. E nessa hora, quando você pega um treinador que tem que dar confiança para os jogadores, que tem que segurar, a partir do momento que ele fala assim, vocês não estão me aguentando, vocês me mandam embora, aí que o Botafogo foi perdendo mais a força. Faltou alguém, não precisava nem ser o treinador, mas por exemplo, esse jogador veio depois, que seria o Diego Costa, que ele assumiu que o clube não estava bem, que faltava atitude, por exemplo. Ele, como é um cara mais rodado, ele consegue entender isso. Ele poderia jogar essa responsabilidade aqui no peito e falar assim, é comigo, vou deixar os atletas que precisam de calma ter calma, e o que tiver que estourar, vai estourar aqui. Acho que faltou um jogador como esse pro Botafogo não desandar, porque depois veio o Lúcio Flávio, e aí tem também o Thiago Nunes, que veio depois, e claramente o Thiago Nunes não tá... Não, e não é nem isso, ele é um treinador muito fraco de resposta em campo, tecnicamente falando. Então, sim, tu falas com propriedade, né? Falo, porque eu vivi esse rapaz no meu time. Eu queria até aproveitar e mandar um abraço pra Nayara, o pessoal do Fiel Pistola, que o Brás nos ajudou no começo do ano para falar do glorioso Vitor Pereira. E eu queria mandar um grande abraço para Nay, para todo mundo, Deia, Diogo. Mas assim, eu falo com propriedade. Quando o Botafogo veio com a ideia do Thiago Nunes, é assim, é o desespero. Porque as notícias que vinham antes do Thiago Nunes eram assim, vai tentar o Luxemburgo, que já não vinha fazendo um trabalho bom no Corinthians. Não, tem boa imagem. Mas tem aquela coisa, o Luxemburgo, ainda existe isso muito aqui, né? Mesmo ele fazendo um trabalho péssimo. Isso que eu não entendo. Não é só o Luxa. São vários... Sim. É que muita gente tem muita gente aqui no Brasil que vive de nome. E esses nomes são os mesmos que vão rodando. Mas, por exemplo, esse ano a gente já teve novidades boas no campeonato. Gostei bastante do trabalho do Caixinha. Do Pedro Caixinha, sim. Eu achei, pelo que o Red Bull entrega e pela posição que ele ficou, e já chegou a ficar, por exemplo, na vice-liderança, em terceiro lugar, terminou no meio da tabela, ali em sexto. Mas, assim, pelo trabalho que isso... que tem disponibilidade, óbvio, dinheiro é tudo, dinheiro vai fazer diferença, mas o Red Bull hoje é um clube que compra para vender mais caro, para fazer caixa, para rondar esses atletas e sempre fazer trabalhos bons. Esse ano foi um trabalho maravilhoso, pelo menos eu vejo. Na minha seleção que eu fiz hoje com um amigo, eu coloquei o Caixinha como técnico do campeonato. Pelo trabalho, eu acho que, você não tá entre os 12 maiores do Brasil. Se você for ver o Red Bull, ele chega para comprar, né, o Bragantino e usar o Bragantino, a estrutura do Bragantino. Então você pega o trabalho que ele fez, mas assim, no contexto geral, o Botafogo ele pega, tenta o Lúcio Flávio, depois vem o Thiago Nunes, assim, é complicado, porque o torcedor ele vive muito isso, a esperança. Quando você não ganha um negócio desde 95, você fica muito naquela de eu preciso, e foi crescendo, foi amadurecendo, foi ficando uma coisa mais tá perto, e daqui a pouco começa a ficar longe, e você não sabe pra onde você tem que falar. E uma coisa que a gente tava falando aqui no Brasil também, que faltou pro Botafogo, além disso, de ter um jogador experiente, alguém que segurasse isso, em 2017, o meu clube, o Corinthians, né, ele fez basicamente quase a mesma campanha, e na mesma rodada que o Botafogo perde de 4-3 pro Palmeiras, teve o clássico contra o Palmeiras, que o Corinthians ganha de 3-2. Mas isso só foi possível, aí eu vou buscar uma conversa que a gente teve, por causa do Neto. O comentarista que a gente tava falando, sim. Ele dá um pitizão numa das maiores TVs aqui do Brasil, falando assim, vocês têm que correr, vocês vão perder o título pro Palmeiras, vocês não podem... Ele simplesmente foi pra TV
que ele tem o programa dele lá, e ele é claramente um corintiano, ele é campeão brasileiro pelo Corinthians em 90. Então ele chega e fala assim, vocês não podem perder pro Palmeiras. E ele começa a berrar, ele começa a ficar nervoso. E recentemente o técnico na época, o Fábio Carilli, foi no programa dele e falou, o seu vídeo chegou nos atletas, os atletas entenderam a mensagem. Que o rendimento tinha caído e que naquele momento precisaria ganhar do Palmeiras, porque o Palmeiras estava crescendo e provavelmente se o Palmeiras vencesse o Corinthians em casa naquele momento, aconteceria a mesma coisa que aconteceu com o Botafogo. Eu acho que faltou, folcloricamente também, alguém do Botafogo que, é que assim, não tem o mesmo espaço que tem o Neto, por exemplo, mas poderia ser por rede social. Entendo. Acho que notícias, pelo menos aqui no Brasil, falam que o Felipe Neto, a família Neto é muito famosa aí. O Felipe Neto, ele é um botafoguense. Ele poderia usar, assim, folcloricamente, da voz dele pra falar, olha, vamos jogar, não é pra ficar parado, vocês vão perder o campeonato. Abriu 13 pontos de vantagem, agora tá com 3 pontos, e aí? Como é que é? Faltou isso pro Botafogo. E eu acho que esse ano, em específico, vai ser conhecido mais como o ano que o Botafogo perdeu o título. Isso. Do que o Palmeiras ganhou. Palmeiras foi campeão. Porque foi uma coisa que eu escrevi, acho que você até curtiu também. Se tem um mérito de ser campeão esse ano, seria do Botafogo, pela campanha que fez. Correto. O mérito seria do Botafogo. Se ele lidera metade do campeonato, você tem o mérito que fez isso. Eu acho que o mérito seria do Botafogo. Hoje, o Palmeiras ganhou o campeonato porque simplesmente fez assim, caiu no colo e falou assim, tá bom, já que ele não quer, eu vou colher. Não que não tenha mérito, você tem o mérito porque você vai ser campeão, mas assim, sim, mas... aquela conquista de você ser campeão, de você falar, pô, liderei o campeonato inteiro, ganhei, sofri, vivi o campeonato. Assim, o Palmeiras ficou as últimas 8 rodadas como líder, porque já estava meio encostado ali. O Botafogo foi perdendo, sobrou no colo do Palmeiras e falou, você não quer ser campeão? Eu quero. E eu acho que é diferente, por exemplo, da situação que nós tivemos aqui também no Brasil, em 2009, com o Flamengo campeão, que foi a mesma coisa. O Palmeiras liderou muito o campeonato, com uma distância muito grande, e perto das últimas rodadas, o Palmeiras começou a fazer a mesma coisa do Botafogo. Começou a perder. Só que qual é a diferença do Flamengo daquela época para esse Palmeiras? O Flamengo não estava entre os 4. O Flamengo vem do 9º lugar, 7º, 9º lugar, e começa a ganhar, e aí tem a arrancada. Ninguém, naquela época, até hoje, ninguém fala assim, o campeonato que o Palmeiras perdeu o título. Não, é o campeonato que o Flamengo ganhou. Porque ele saiu de 7º, 8º e alavancou para chegar e bater campeão. Esse ano não. O Palmeiras já estava ali entre os 3, foi subindo, descendo, mas foi mantendo. O Botafogo começou a perder. Quando o Botafogo começa a perder, é muito engraçado, Brás, porque assim, se você levar em consideração os outros campeonatos que nós temos aqui, chegou um certo momento que ninguém estava querendo mais disputar o Campeonato Brasileiro. Porque todo mundo já estava com a ideia de assim, o Botafogo é o campeão. Sim, já estava muito cravado que seria eles. O Botafogo é o campeão, não tem o que fazer. Então, nós começamos o ano com o Campeonato Paulista. O Palmeiras ganhou do Água Santa. Foi o campeão paulista contra o Água Santa. Posteriormente isso, o Palmeiras ele foca a cabeça na Libertadores. Ele vai disputando a Libertadores e ele chega até a semifinal contra o Boca. Ele perde contra o Boca. Nesse momento que ele perde contra o Boca, assim, ainda tinha uma vantagem muito grande pro Atlético. Então, assim, perdeu pro Boca era uma coisa assim, acabou o ano. Não tem mais o que fazer. Mas seguindo a linha cronológica, antes disso, na Copa do Brasil, o Palmeiras perde pro São Paulo, é eliminado. E a vantagem era ainda mais brutal. Então chegou em um momento do ano que o próprio palmeirense falou assim, acabou, não tem o que fazer. Vai ganhar só o Campeonato Paulista, Copa do Brasil perdendo pro São Paulo, Libertadores a gente ficou pro Boca, não vai ter o que fazer. Surge o campeonato no seu colo, você vai dizer, não, Brás,
você vai querer ganhar. Como? Não, claro. Você fala assim, eu quero. Se o Botafogo não quer, eu quero. Então foi muito isso, assim. Chegou um momento no ano que, para contextualizar, para todo mundo entender bem, o Palmeiras ele é patrocinado por uma empresa aqui no Brasil, a Crefisa, desde 2015, 2016, mais ou menos. E a dona da Crefisa mudou o estatuto do Palmeiras, que ela injetava muito dinheiro. Então o Palmeiras ele foi construindo esses times porque ela foi botando dinheiro. Claro. E aí, dentro do clube, ela começou a ter muita influência. Então todo mundo que vê o Palmeiras sendo campeão, ela botando dinheiro. Aí, por exemplo, para ser presidente do Palmeiras, precisava ter X anos de ser sócio. Uhum. Mudaram a regra para ela poder concorrer e hoje ela é presidente. Caraca. Pra você ver, assim, dinheiro não compra tudo, mas às vezes compra alguma coisa. Ajuda. Então, assim, hoje a Leila Pereira, ela é a presidente do Palmeiras muito por causa dessa influência de anos atrás. Ela começou a injetar muito dinheiro no Palmeiras, o Palmeiras começou a ser muitas vezes campeão. Então os próprios dirigentes, a própria cúpula do Palmeiras, viu em algum momento, pô, ela tá dando muito dinheiro, ela tá dando título, ela vai ser a nova presidente. E hoje ela é a presidente. E qual que é o ponto maior disso? Nesse momento que o Palmeiras é eliminado de vários campeonatos e não via mais chance de ser campeão brasileiro, a torcida começou a se revoltar contra ela. Porque já tinha vendido muito jogador, não tinha feito reposição, as pessoas já encaravam esse elenco do Palmeiras como um elenco fraco. Só que assim, quando você tem essa mentalidade que o Abel Ferreira tem, eu acho que não é muito qualidade. É muito o que você passa para os jogadores. Ele pode ser o jogador mais fraco do mundo. Se ele entender o que você quer que você faça dentro de campo, você vai ser campeão 200 vezes. É uma repetição. Eu sempre fui... Não pode ser que eu fui contra o Abel. Que estou contra o Abel. Eu estou a aprender a gostar do Abel. Quando ele foi para o Palmeiras, eu fui crítico. Estava naquela onda do JJ, do Flamengo, e eu falei que o Abel está longe de ser o Jorge Jesus em termos táticos. O Abel calou-me, porque são jogadores são treinadores distintos, técnicos diferentes, mas aquilo que o Abel conseguiu fazer do Palmeiras, acho que não tem palavras. Um trabalho muito bom. E tu falaste aí uma coisa que me lembra muito o Mourinho. E ele já disse que o Mourinho é uma das fontes que vai buscar muita inspiração. O jogador mediano ou fraco, ele vai valorizá-lo, mentalmente vai o puxar ainda mais. Sim. Eu vejo o elenco do Palmeiras, eu vou buscar aqui que eu acho que ele até tem qualidade, mas desde que saiu do Palmeiras desapareceu, o Scarpa. Sim. É um dos que eu gostava muito dele no Palmeiras, foi para a Premier, para o Nottingham Forest, desapareceu. Sim. Não joga, mal joga, e eu fico assim, será que realmente ele era assim tão bom jogador? Ou era o Abel que tirava o exatamente, o aproveitamento. Esse é o negócio, então. Eu acho que tem... eu que vejo de fora, eu acho que fica mais claro, porque o palmeirense em si, ele não enxerga assim. O palmeirense, ele tem uma coisa dele de... Eu não queria usar essa palavra, mas como rival eu vou usar porque eu posso. Quem tá falando sobre... Uma coisa mais de um coitadismo. Okay. Tinha gente ontem falando que era possível quem precisasse fazer 8 gols que fizesse. Sabe? Era uma coisa assim. O Palmeiras já tava campeão. Se o Palmeiras empata, ele seria campeão. Mas tinha gente falando, não vou gritar campeão, porque vai que o outro time faz 8 gols. Não vai fazer. Mas o palmeirense tem muito disso de... Então deve ser uma coisa da cor, Murilo. Em termos de picardia aqui também de rival, isso deve ser da cor, porque aqui o Sportingista é muito assim. Então. É dos 3 grandes aquele que ganha menos títulos. Se calhar dá 50, 60 anos. Não, 60 não, mas 50 anos para cá é o que ganha menos títulos. Então, desde que eu sou gente,
Eu só vi o Sporting ser campeão 2 vezes. 3, Então. minto. 3. E aí, 2 praticamente seguidas. E aí, quando é pra ser campeão, é aquela coisa, não, ainda não é. Mesmo já sendo campeão, eles estão, não, pera aí, porque, o saldo é de 15 gols. Não, eles vão fazer 15 gols, não vai ser campeão, não. É tipo, o último campeonato foi assim. Até à última, toda a gente estava assim, não, vocês vão ser campeões. Quase que perdiam. Estiveram a 9 pontos, eu agora já não consigo precisar, do Porto. Foi o ano que o JJ veio para Portugal, depois do Flamengo. Correu muito mal naquela época o Benfica. O Porto estava em segundo lugar. O Sporting estava disparado na frente. Mas a cada jornada nós dizíamos qual vai ser o momento que eles vão escorregar. Sim. Não escorregavam. Mas chegou ali a uma altura que digo, não, vão ser campeões. E aqui em Portugal não há muito esses. Não há assim perder uma vantagem tão grande. Eles estavam com uma vantagem confortável e foram perdendo jogos. Mas a gente falava, não, vão ser campeões e eles até o último jogo. Não, a gente não vai festejar. Não vamos. É um pouco por aí. Eu acho que é da cor. É um pouco isso. Porque quando você vê de fora, você entende melhor. E assim, quando eu digo de fora, né, Brasil, Portugal, é torcida mesmo. Quando você vê ali, o palmeirense ele tem muito isso de, não, porque se o outro time precisar fazer 8 gols de diferença, vai fazer. Então a gente não é campeão ainda. Não tem condição disso. Não tem. Então, nesse meio tempo, quando o Palmeiras ele é eliminado de muitas coisas, a torcida começa a protestar contra ela. Com a Leila, né? Por ela não ter contratado jogadores, por ela não ter reposto. Porque aí, nesse meio tempo, virou uma coisa muito folclórica, Brás. Porque ela é um personagem à parte, que ela surge na história do Palmeiras como a mulher do patrocinador. E ela vai tomando esse lugar do marido dela. E aí hoje, assim, o Palmeiras, ao mesmo tempo que ele é muito campeão, ele também traz momentos muito absurdos. As coletivas do Abel são, assim, coisas além. E ela, como dona do Palmeiras, hoje ela se sente dona do Palmeiras. Porque, querendo ou não, quem bota dinheiro é ela. Infelizmente o palmeirense não gosta que eu fale isso, mas assim, você deu o clube na mão da moça que patrocina o seu clube. A questão é mesmo essa. Deram o clube a ela. Você deu o clube a ela. Grave. Quem é que tira ela? Se não tem a mesma quantidade de dinheiro, se não tem quem invista, não vai tirar ela. Ela provavelmente vai se reeleger, vai ficar mais um tempo lá. E assim, o folclore dela vai assim, ela comprou um avião pra ela, mas que ela cede pro Palmeiras poder usar ele. Eu vi essa E aí, nesse meio tempo, que o Palmeiras estava eliminado de tudo, que não estava nem pensando, nem sonhando em ser campeão, era assim, o próximo jogador a entrar em campo é o avião, é o piloto. Aí o pessoal reclamando pra ela ir embora, pra ela ir com o dinheiro dela pra não sei onde. Porque depois ela começou também a dar várias declarações de assim, por exemplo, eu vou tentar lembrar uma aqui, mais ou menos como ela disse, que eu não vou lembrar exatamente, mas ela fala assim, mas se o torcedor não tem R$50 pra vir no estádio ver o Palmeiras, ele não vem mesmo, eu não quero ele aqui. Eu quero quem pague. Nossa. Alguma coisa assim, sabe? Então, ela não tem medo da torcida, ela já rompeu relações com a torcida organizada, que são os ultras do Palmeiras aqui. Ela não tem medo. Então, assim, ela encabeça muito as ideias dela, sem ter medo nenhum, o que é muito bom, porque você tá vendo uma mulher no poder, que ela não tá baixando a cabeça, mas muito por isso também as pessoas batem muito nela. Então, enquanto o Palmeiras não tava ganhando nada, vai embora, leva seu dinheiro, bota o piloto do avião pra jogar no meu campo, quando é que você vai trazer não sei quem, não traz ninguém. E aí ela começa a falar, se você não tem dinheiro, você não vai pisar no estádio, porque eu não quero você aqui, eu quero quem pague o sócio torcedor, eu quero quem invista aqui. Essa é a relação mais ou menos que o Palmeiras tem com a presidente, o que eu acho muito ruim, porque você fica um pouco dependente disso, e eu tenho essa noção que o palmeirense não tem essa ideia, que é, por exemplo, a mesma coisa do Botafogo. Eu acho que o torcedor do Botafogo, ele entendeu que o Textor seria o que a Leila é pro Palmeiras.
Acho que... Só que a Leila já tá há muito tempo dando certo. E quando ela começou a dar certo, ela começou a despejar dinheiro de uma maneira que assim, vai. E tem um E o detalhe dinheiro do Textor com o Botafogo ele é uma coisa mais contada, ele é uma coisa mais específica. Eu preciso de um lateral direito, é o lateral direito. Eu preciso de um volante, é um volante. Eu preciso de um atacante, eu vou procurar um atacante. O da Leila é assim, vamos atrás. Quem que você precisa? Ah, mas custa... Tá bom, vamos negociar e vamos chegar no meio termo. Mesmo que seja caro, eu vou pagar. Sim. Esse é o ponto, entendeu? Então, quando o Botafogo perde, ele fica com essa sensação de que poderia ser algo parecido com o que o Palmeiras é. Uhum. Além na porque questão Leila financeira. só se preocupa com o Palmeiras. O Textor é o Botafogo, é o Lyon, fora as equipas que eu não sei se ele está a administrar nos Estados Unidos. Ou seja, o Botafogo é mais um para ele. Sim. Ele não é o único, né? Ele não é específico. Então falta um pouco do foco que o Textor teria. Exatamente. E aí, os últimos títulos do Palmeiras são essencialmente muito na conta do Abel, mas também tem muito do investimento que foi feito todos esses anos. Porque a piada ontem é que em 2014, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras jogaria com o Atlético Paranaense, o Palmeiras jogaria com o Atlético Paranaense em casa e o Santos jogaria com o Vitória no Manuel Barradas, no Barradão. Se o Santos perde pro Vitória, o Palmeiras é rebaixado. O Santos ganha do Vitória, rebaixa o Vitória e salva o Palmeiras. O que aconteceu ontem? O Santos perde pro Bahia, o Santos perde pro Fortaleza, beleza, o Palmeiras é campeão e quem subiu para a primeira divisão esse ano foi o Vitória. Depois desse ano, depois de 10 anos. Você vê como o futebol é louco, Brás? É muito louco. E a piada é essa: o Santos poderia ter feito um rival ser rebaixado diretamente. Não fez. E não fez, Aí, no ano seguinte, o Santos perde a Copa do Brasil pro Palmeiras, perde Campeonato Paulista pro Palmeiras, perde Libertadores pro Palmeiras, e no final ainda é rebaixado 10 anos depois. Incrível. É muito louco. É louco. É muito louco. E pra você ver a loucura desse campeonato também, é muito doido que o Botafogo tenha descolado muito, mas é uma coisa que a gente estava falando aqui também. Ou os campeonatos brasileiros no geral, um time descola muito e é campeão com 4, 5 rodadas, ou fica mais ou menos isso muito emparelhado. Esse ano o Palmeiras terminou com 70, o Grêmio terminou com 68. Ok, mas por exemplo, no ano que o Corinthians foi campeão em 2015, que deu uma deslanchada boa, o Corinthians terminou com 81 pontos, com o Atlético Mineiro vice com 68. Então assim, ou é muito equilibrado, ou tem um disparate muito grande. E isso que eu tava falando, por exemplo, do Santos, pra você ver, eu vou contextuar o quanto essa liga aqui é maluca, pra vocês entenderem. Eu contei do Flamengo, que ele foi campeão em 2009 fazendo essa arrancada. Em 2010, o Fluminense é o campeão brasileiro, só que rodadas antes estavam em disputa o Fluminense em primeiro, o Corinthians em segundo e o Cruzeiro em terceiro. O Fluminense foi jogar com o Palmeiras aqui em São Paulo e o Fluminense precisaria ganhar, porque se o Corinthians ganhar, passaria. Os torcedores do Palmeiras foram no jogo torcer pro Palmeiras perder pro Cruzeiro, pro Fluminense ganhar os pontos e não perder a liderança. Então o jogo começa 1-0 pro Palmeiras, o jogador do Palmeiras, que era o Dinei, faz um golaço. A torcida começa a xingar ele. Que não era pra ele fazer o gol. Sim. O Fluminense empata e depois vira. E aí, na última rodada, o Fluminense vence o Guarani, se eu não me engano, é campeão, mas esse jogo fez a diferença, porque acho que deu mais 3 pontos, aí abriu uma vantagem de 1, só que para a última rodada o Fluminense era só ganhar, o Corinthians tinha um jogo mais difícil, que era contra o Goiás, e no final o Corinthians, que era o segundo, terminou em terceiro, o Cruzeiro acabou ganhando, mas o Fluminense foi campeão.
E aí o que aconteceu no ano seguinte, que foi 2011, a CBF resolveu colocar todos os clássicos do país na última rodada. Pra evitar essa coisa de... ok. Vai entregar o jogo? Não vai entregar, porque se você entregar, você vai entregar pro seu rival. Então olha a maluquice que é o Campeonato Brasileiro, Brás. Nossa, realmente só no Brasil. Em 2010 aconteceu isso, do Fluminense, que os torcedores do Palmeiras foram lá, tem que perder. O goleiro do Palmeiras ia fazendo defesas, e os caras xingando o goleiro, abre gol, toma o gol. E no ano seguinte a CBF falou, vamos evitar isso. Então, no final do primeiro turno teve um Palmeiras e Corinthians, que foi no interior de São Paulo. E o jogo que o Corinthians foi campeão, que foi no mesmo dia que o Sócrates acabou falecendo, foi também um Corinthians e Palmeiras, que chegaram na última rodada o Corinthians e o Vasco para ser campeão. O Corinthians precisava só do empate, o Vasco precisaria ganhar e torcer pro Corinthians perder. Então o Vasco acabou ganhando, se eu não me engano, só que o Corinthians empatou, então foi campeão. Você vê a maluquice, porque se você faz outra coisa, possivelmente o outro time iria com um time misto, iria com juniores, não sei. Então assim, você imagina uma rodada no Brasil inteiro, ao mesmo tempo, Corinthians e Palmeiras, Grêmio Internacional, Vasco e Flamengo, Botafogo e Fluminense. Cara, é maluquice. E tudo isso por conta do campeonato. Caraca. Murilo, de certa forma, a gente já falou aqui um pouco daquilo que foi o Botafogo, até o Palmeiras. Sim. Mas queria que fosses mais concreto do que para ti foi a desilusão. Eu acho que sei as tuas respostas, uma delas já falaste, eu acho que é impossível não falar que a desilusão foi o Botafogo. E acho que a tua outra desilusão foi Corinthians, não é? Sim. Tem muito do que a gente está falando, por exemplo, Brás. Como nós temos várias ligas ao mesmo tempo, é o normal dos campeonatos. Você vai jogando várias ligas. Então, quanto mais você vai avançando, mais você vai deixando de interessante as outras. Uhum. Então, acho que foi muito o que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro. A partir do momento que o Botafogo disparou, cada um foi começando a ter as suas prioridades. Então, o Fluminense foi levando a Libertadores. Sim, avança. Foi vendo que dava pra chegar. Vai chegar lá, então ganhar muita coisa. Então ele foi priorizando a Libertadores até chegar à final. Então, assim, ele termina. Eu tô com a tabela aberta aqui, ele termina em sétimo. Não é uma posição vergonhosa, ele tá no meio da tabela. Só que pelo futebol que ele tava apresentando, se ele tivesse um pouco mais focado no campeonato, talvez ele poderia incomodar lá em cima. Só que cada um foi dando a sua prioridade. O Internacional também chegou na semifinal contra o Fluminense na Libertadores. Ele teria condições de chegar mais longe também. Só que aquela coisa, você vai. Perdeu a semifinal, murchou. Então não tem motivação para o resto. Você perde a motivação e você vê o Botafogo já 20, 30 pontos à frente. Então o próprio São Paulo, ele começa o ano naquele meio termo e ele vai crescendo ao longo do ano para conquistar a Copa do Brasil, muito pela contratação do Lucas, que ele volta para o São Paulo, né? Mas é um ponto fora da curva, porque esse time de São Paulo também, eu acho que ele não iria muito mais longe do que ele foi. Tanto é que ele lutou essa faixa de terminar o campeonato para não ser rebaixado. Sim. Ele ficou nesse grupo muito grande, porque ele não é um elenco tão forte, ele foi um elenco bom para jogar a Copa do Brasil, que, bom, é um torneio mata-mata, é outra coisa, você não precisa esticar tanto, você confia mais nos seus atletas ali naqueles 6, 7 jogos. Não tem músculo. Não tem músculo para pontos corridos. Para pontos corridos você não segura. Agora, pro mata-mata, principalmente porque ele foi pegar um Corinthians que tava uma desgraça, então você consegue. Agora, é muito disso. O Atlético ele cresceu mais também nessa parte final do campeonato. O Filipão, acho que foi nem sei como. Um aditivo. Nem sei como. Acho que
Eu não acreditava, mas o Filipão foi um aditivo para o Atlético crescer um pouco mais. Talvez, em outras circunstâncias, eu acho que o título eu acho que seria um pouco mais difícil, porque teria que ter mais rodadas. Mas a campanha que o Atlético fez nesse campeonato, perto de como começou, termina muito bem. Termina de uma maneira espetacular, ainda que seja com o Filipão. O Flamengo a questão também... que me irrita é essa. Eu cravei aqui que o Filipão ia durar até agosto. Eu fiquei muito irritado porque eu queria o Laje. Eu queria o Laje no Galo. Acabou que ele não deu certo no Botafogo, mas eu acho que seria um treinador indicado para o Galo. Porque eu também o conheço, trabalho aqui dele em Portugal. Por muita má imagem que ele passou aí no Brasil, eu ainda acredito que é um dos técnicos da nova geração, com capacidade. Enfim, agora o Filipão, eu fiquei assim, porquê? Porquê bater sempre? Como? Tem um técnico, eu não sei se o Filipão vai continuar ou não, não faço a menor ideia, mas tem um técnico no Brasil que eu estou assim, que não vá para nenhum dos rivais que vá para o Atlético, que é o Vojvoda. Eu sou muito fã do Vojvoda. Eu gosto muito dele. Eu fico assim, porquê? Porquê que não foi buscar um treinador já conceituado no Brasil, com provas dadas, num Fortaleza? Sim. Porquê apostar no Filipão? Que já estava praticamente na reforma no Atlético Paranaense, que ele nem era o técnico principal. Entra muito no que a gente estava falando, de você procurar sempre os mesmos nomes e ficar rodando isso. E muitos times foram procurar o Vojvoda, mas eu acho que ele acredita muito no projeto do Fortaleza. E tem uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, que são treinadores médios que fazem trabalhos bons, que abandonam clubes menores para ir para grandes, e aí ele não tem o mesmo trabalho que ele tem no menor, no maior, e aí ele já fica desacreditado. Eu também não vamos bater assim tanto no Rogério Ceni, não vale a pena. Não que o Vojvoda fosse o caminho dele, não que fosse o caminho que ele fosse ter, mas pelo Rogério já ter feito isso, o próprio Dorival ter feito isso, trocado o Ceará pelo Flamengo, depois não foi legal e vários problemas e tal, aí depois deu certo, mas assim, ele foi muito visado esse ano, os trabalhos que ele tem feito, né, o trabalho no Fortaleza é muito bom, mas também é aquela coisa, o Fortaleza é um time de meio de tabela. Lutar para algo mais... fica difícil. Chegou na final da Sul-Americana, que foi até além, e aí eu vou colocar também um empecilho que tanto o São Paulo quanto o Fortaleza pegaram um time do Corinthians horrível. o que ajudou demais, porque depois você chega na final... Você vê a final da Sul-Americana contra a LDU, e você vê a final, até a própria final da Copa do Brasil contra o Flamengo. São jogos que, se o Corinthians, por exemplo, se fosse o Corinthians do Vitor Pereira ano passado, daria um jogo maravilhoso. O Corinthians teria a chance de ganhar. Pelo jeito que estava jogando no passado, sem problema nenhum. Tanto na final contra o Flamengo na Copa do Brasil, quanto contra a LDU, daria jogo. Agora, este time que os ambos pegaram, não tem condição. Ia amassar do jeito que amassou. Tanto é que, se você for ver na tabela, o Fortaleza termina em 10º, o São Paulo em 11º, o Corinthians em 13º. São times muito parelhos. Assim, na questão de ruindade. Nenhum dos times, eles são efetivamente... eles são equiparados na ruindade. Então, assim, um acabou sobressaindo um pouco mais, porque um foi campeão da Copa do Brasil, o outro chegou na final da Sul-Americana, mas se você for equiparar... É tudo meio parelho, o Brás. E assim, o Corinthians esse ano, o erro do Corinthians começa no ano passado. No dia 20 de novembro, se não me engano, que foi a abertura da Copa do Mundo do ano passado, que foi quando o glorioso Duílio Monteiro Alves ele efetiva um analista de desempenho como técnico. Não é que ele foi atrás... Não, ele efetivou um analista do Cifute aqui do Corinthians, que é o sistema que eles analisam jogadores para ver quem vai trazer. Ele simplesmente não quis contratar um técnico depois que o Vitor Pereira saiu. Ele efetivou esse rapaz. Ele fica
até ser eliminado pelo Ituano no Campeonato Paulista, nos pênaltis, mas também jogando um futebol muito ruim, muito péssimo. Sim. Em alguns momentos chegou a funcionar, mas muito pouco. Mas é aquela coisa só de um ou outro jogo que chega a funcionar. Logo em seguida tem um jogo contra o Remo na Copa do Brasil, que o Corinthians perde. E aí o Duílio tem a brilhante ideia, outra brilhante ideia desses anos de presidente, de trazer Alex Estiva ou Cuca para ser treinador do Corinthians. Que todos sabem das acusações, um estuprador. É notório isso. E isso caiu muito mal dentro da torcida. Todos sabem, o Corinthians é um time da democracia, é um time do povo, um time que luta pelas minorias, que está do lado das minorias. Então, você trazer um cara que é um estuprador para ser técnico do seu time, quando você tem também um time feminino que é hegemonia na América, no país... Era contra a própria bandeira que o Corinthians levanta. Você está indo contra a sua origem. E sua essência, a sua essência. Como é que vocês falam? A democracia corintiana vai contra essa essência. Você vai contra a sua essência, a sua origem. Você acaba, sabe? Ele dura um jogo, que é o jogo da volta contra o Remo. Uhum. Logo depois ele é demitido porque teve uma pressão absurda e justa. Claro. Absurda e justa. Tanto das atletas do feminino, que fizeram carta, que fizeram manifestação contra. Porque como que você tem o maior time feminino, você tem um slogan que ele é conhecido aqui no Brasil, que é o Respeita as Minas. Como é que você pede respeito para as atletas do futebol quando você traz um cara que é estuprador para treinar o masculino? Incoerente. E você não tá falando só do futebol, você tá falando do Corinthians como clube. Você tem basquete, você tem natação, você tem outros esportes olímpicos, tênis. E a responsabilidade social que o Corinthians levanta. Exatamente. Isso passou, o Cuca foi demitido e logo depois eles inventam o Vanderlei Luxemburgo. E ele já não vinha treinando mais. O último trabalho que ele tinha feito, acho que foi ou no Cruzeiro ou no Vasco, que já tinham sido rebaixados. Uhum. Ele vinha comentando na TV, ele já estava para ser político, para concorrer na eleição. Então ele volta a trabalhar. Ele estava prestes a concorrer como deputado em algum estado aqui no Brasil. Ele volta a treinar com aquela metodologia de sempre e tal. Também não dá certo, mas tem muito disso do elenco já envelhecido, pessoal mais encostado. Uhum. E muito do que chegou a funcionar esse ano, eu boto na conta de 2 jogadores assim. O momento do Roger Guedes até ele ser vendido e o momento quando o Renato Augusto não está machucado. Okay. Foram momentos que o Corinthians teve um lastro de bom futebol com esses dois. O Roger Guedes ele é vendido antes da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo. Uhum. E o Renato Augusto, por ter um problema crônico, ele jogava 2 sim, 2 não, 1 sim, 2 não, e acabava machucando. E isso é ruim, porque você fica dependendo de um jogador que você não pode contar 100% do tempo. Sim. Além de você ter jogadores mais experientes que já estão mais encostados, que já não estão mais aceitando mais crítica. Então, o elenco em si do Corinthians, e eu estou falando especificamente do Cássio, que é um cara que está há muito tempo, que já está mais encostado, vai ouvindo crítica, já não gosta, fala, mas eu sou velho, tem que respeitar, não sei o quê. O Gil, a mesma coisa. Não que eles não venham apresentando futebol, eles não vêm, mas eles não aceitam as críticas. Então fala assim, fica um pouco no banco, dá espaço para quem tá jogando. E ele acha que por ele ser o titular absoluto, mais experiente, ele tem que estar 100% dentro do campo. Não é assim. Não. E falta um pouco dessa visão dos caras entenderem isso. Então o Corinthians chega numa semifinal de Copa do Brasil, faz um primeiro jogo contra o São Paulo com 2-1, com um momento incrível do Renato Augusto fazendo 2 gols. Só que
o Roger Guedes já não joga esse jogo, mas o Renato resolve. No jogo seguinte, eu sou obrigado a ver a coletiva do Luxemburgo falando que queria terminar o primeiro tempo querendo perder só de 1-0. Ele falou na coletiva, não, o meu objetivo hoje era terminar o primeiro tempo perdendo só de 1-0. Assim, não dá. Terminou o primeiro tempo já 2-0, que foi o que levou o resto do jogo. O Corinthians ainda tentou assustar, mas muito frágil, muito sem um coletivo forte. Eu acho que o que falta ao Corinthians é personalidade. Eu sinto isso. Sim. Não tem personalidade o Corinthians. E a única coisa boa que eu posso dizer que o Luxemburgo fez foi subir os meninos da base. Uhum. Então, o Gabriel Moscardo aí, que tá para ser vendido também, que é um menino muito bom. Subiu o Murilo, que já foi vendido também pro Nottingham Forest por, sei lá, três saquinhos de bala. Estou elogiando muito na imprensa inglesa. Sim. E o que a gente pega muito da diretoria, que eu vou só completar para encerrar essa parte, é que o Duílio em si, além dele ter contratado um estuprador e ter feito muitas coisas erradas, todas as oportunidades possíveis que ele tinha de vender um jogador, ele vendia. Então ele vendeu o Roger Guedes antes de uma semifinal. Ele poderia ter segurado o Murilo um pouco mais para vender mais caro ano que vem. Ele já vendeu. Aí ele pegou um combo de 5 atletas promissores para dar pelo Yuri Alberto para eles irem pro Zenit. Não se consegue perceber uma coisa dessas. Aí, por exemplo, já estão noticiando na imprensa que um dos zagueiros, que é o Robert Zenan, que é um zagueiro muito bom de seleção de base, muito habilidoso, ele já tá batendo para voltar de empréstimo porque ele já não tá jogando no Zenit. Só que a intenção do Zenit é trazer ele de empréstimo para cá para ele fazer um campeonato bom e aí ser vendido. Então, assim, você vende o cara barato para trazer ele no empréstimo caro para depois vender ele e ficar com uma porcentagem mínima. Esse é o problema da diretoria do Corinthians. Tá vendendo muito mal, sim. Vende muito mal. E aí, Brás, 5 jogadores promissores por um. Não dá. Por mais que ano passado o Yuri Alberto tenha entregado um futebol ok, fez gols, mas você não dá 5 atletas promissores por um. E por um preço muito abaixo. Muito alto. A questão é mesmo essa. Aí você vai ver qualquer outro time, por exemplo, o Fluminense agora que vai vender, acho que o André, se não me engano. Eu já ouvi notícias sim do zagueiro. Esqueci o nome dele, o Dino? Não. Nilo. Vai vender o Nilo por um preço absurdo e o Corinthians não consegue vender. Vende muito barato. Então, assim, aí você vai ver, por exemplo, o Palmeiras estava querendo vender o Arthur, que já não é mais titular, pelo dobro do preço do que o Corinthians vendeu qualquer outro pro Zenit. É essa a diferença. É essa. O Corinthians entregou 5 por 1, aí o cara quer pagar o dobro pelo cara do Palmeiras, porque ele sabe que vai valer a pena. Sim. Mas ele vai chegar no Corinthians e ele vai conseguir fazer o preço que ele quiser. Mas, enfim, a temporada do Corinthians foi horrível, foi péssima. Isso influencia demais o 13º lugar que o Corinthians ficou. Mas, assim, num contexto geral, Brás, o campeonato foi dar a liga mesmo nessas últimas 8 rodadas, porque estava todo mundo já muito disperso com o Botafogo. Se alguém falar que imaginaria que o Palmeiras fosse campeão, ou qualquer outro, como o Grêmio, ou o Atlético, ou até o Flamengo, eu cravo pra você, ninguém imaginaria que isso aconteceria. Tava todo mundo já pensando no próximo campeonato. Como que vai começar o Campeonato Carioca no que vem, o Campeonato Paulista, o Campeonato Mineiro? O Botafogo já vai ganhar, não dá pra fazer muita coisa. O Fluminense já tá se preparando para o Mundial de Clubes, como é que vai rolar? Ninguém, Brás, tava nessa de o Botafogo vai largar, o Botafogo vai entregar, o Botafogo vai perder o gás. Tava e não tava, mas quando sabe uma vantagem muito grande assim... A questão é mesmo essa, era a vantagem e tanto tempo na liderança.
É que se fosse umas jornadas ou outras, na liderança, ok, tá, tudo bem, eu até aceito. Agora, tanto tempo na liderança, uma vantagem tão grande, opa, eu acho que é o único campeonato no mundo a acontecer isto. Pelo menos de relevância, vá. Sim. Enfim. As pessoas comparam muito com o Borussia Dortmund ano passado e com o Arsenal, né? O Arsenal, e tem um na Alemanha, nem é o Dortmund. Eu acho que na Alemanha tem o Leverkusen. O Leverkusen tem essa sina. Perde as finais todas e as decisões de campeonato. Eles estão comparando muito com o ano passado, que o Arsenal liderou e perdeu para o Manchester City, mas o elenco é outra coisa. Totalmente. Não tem como comparar. Em algum momento, se o se pegar a vontade de fazer, ele vai chegar lá na frente. Não tem o que fazer. Eu acho que faltou pro Dortmund, por exemplo, um pouco mais de confiança. Porque ele já é um time grande, ele está acostumado a ganhar. Eu acho que talvez o elenco fosse muito novo para entender que era só ganhar em casa. Não precisava fazer outra coisa, era ganhar. Olha, exato. Era isso. Era ganhar. Não precisava, eu preciso ganhar e o outro precisa empatar. Não. Você precisa só ganhar. Era só ganhar que você era campeão. E eles não conseguiram. E eu acho que não tem essa comparação com o Botafogo. Porque é muito bizarro quando você vê uma distância de 13 pontos e liderança de 30 rodadas e esfarelando. E você vê que o time não responde, Brás. Esse que é o pior. O Botafogo não ia respondendo. Porque se ele vai respondendo com o tempo, você fala assim, tá oscilando, demorou pra oscilar, mas tá oscilando. Cara, foi perdendo. Aliás, não foi ganhando. Essa que foi o problema, não foi ganhando. Ele foi perdendo, empatando, perdendo. É muito bizarro ver o que o Botafogo chegou a construir e como ele perdeu tudo isso. Caso de estudo, eu não tenho dúvida que vai ser um caso de estudo. Toda a gente está a falar na mesma coisa. Sim. Isso com certeza vai virar um documentário. Com certeza. E um bom tempo aí. Morelos, para a gente acabar aqui a conversa, jogadores te chamaram a atenção neste Brasileirão? Eu acho que é indiscutível o Endrick, né? Dá-me três. Eu vou chutar os meus, mas dá-me os teus. Eu vou citar, além do Endrick, né? O Gabriel Moscardo do Corinthians, que tá para ser vendido aí, que ele entrou numa fogueira muito grande e respondeu à altura. Sim. E eu vou falar também como foi vendido de uma maneira muito grande, o Murilo, meu xará. Ele, já tá na Premier League, já tá jogando, já tá adaptado lá. E aí, acho que eu posso citar também, que acabou sendo rebaixado, mas ele também já tá vendido, se eu não me engano, é o Marcos Leonardo do Santos, né? Que ele já tá... Sim, foi o primeiro nome que me veio à cabeça. Quando eu acordei hoje com a notícia do baixamento do Santos, eu fiquei assim, olha, o Marcos Leonardo já tem quantos clubes à porta a bater? Então, assim, eu acho que essas podem ser as revelações do campeonato. O Endrick é um pouco mais disparado, porque ele realmente fez a diferença nesses últimos jogos, ainda que seja muito novo, né? Ele mostra que ele tem uma habilidade, uma força muito grande, mas não sentiu tanto quanto as pessoas achavam que ele sentiria, por exemplo, de ter pressão. Não, ele entrou, ele jogou, ele fez a diferença em vários jogos. E eu acho que o campeonato do Palmeiras passa um pouco pelo futebol do Endrick, que vai embora cedo, né? Ano passado ele foi eleito a revelação, acho que jogando menos de 10 jogos. Esse ano ele já fez... Foi algo assim, foram esses jogos. Ele foi eleito a revelação do campeonato ano passado, e eu acho que ano passado o Vitor Roque, acho que merecia pelo campeonato que ele fez, acho que muito pelo oba-oba, Endrick, esse ano merece. Esse ano é indiscutível. Ano passado acho que valeria o Vitor Roque receber esse prêmio, mas acho que seriam esses nomes, assim, o Endrick, o
Moscardo e o Murilo, acho que são boas revelações que esse campeonato trouxe. Apesar de ser um campeonato bem louco, bem maluco. Sim. Eu vou ressaltar aqui 3 com uma menção honrosa. Tá. O primeiro foi uma surpresa para mim ele ter ido para o Brasil. Não pelo futebol que ele pratica, que eu já o conhecia da Alemanha, mas pela escolha que ele teve de voltar ao Brasil, que é o Paulinho. Sim, sem dúvida. Sim, da forma como ele encaixou na equipa do Galo, achei que... Para mim não é revelação. Para mim ele seria o craque do campeonato. Eu quando falo revelação é aqueles jogadores que... Tens razão. Agora que tu falas nisso, eu sei que vocês têm essa coisa de revelação, é aquilo que sobe as crias da base, vá. Jogadores mais novos. Mais novos. Entendi. O que eu quis dizer é os jogadores que se evidenciaram no Brasileirão. Sim, claro. Peço desculpa pela minha falha. Não, é a linguística, tá tranquilo. Exatamente. Segue aí. Mas achei interessante como tu pegaste nos mais novos, eu achei estranho, mas eu agora percebo o porquê. Mas pronto, então eu vou pegar nos mais velhos. Claro, coloco o Paulinho do Atlético. Eu vou colocar aqui o Tiquinho Soares, que até... Justo, tá na minha seleção do campeonato também, apesar de tudo. Exatamente, eu já o conheço, como portista não posso dizer que deixou muitas saudades, porque eu acho que era um jogador banal na equipa do Porto, mas ele entregou aquilo que entregava no Porto e nas equipas que jogou aqui em Portugal. Garra, força de vontade, e na área ele... não posso dizer que é um Romário, que isso até é uma ofensa, mas pronto, na área ele, de cabeça, principalmente no jogo aéreo, ele era fortíssimo e fez um bom campeonato. Sim, o jogo aéreo ele é que era exímio no jogo aéreo, e aliás aí também ele provou isso. E a minha finalização era o central zagueiro do Fluminense, o Nino. Foi para mim uma baita surpresa, não esperava uma exibição tão boa, uma campanha tão longa. Eu acho que ele se evidenciou. Sim, concordo. Eu acho que a gente pode colocar nessa lista aí também Soares. Claro, como é que não podia falhar o Soares? Sim. Não, eu digo assim, ele é extremamente acima dos outros aqui, e tinha uma peculiaridade engraçada nesse campeonato, que ele não jogava nos campos sintéticos. Olha, nunca me apercebi disso. Quando o jogo era no sintético, ele não jogava. Ele nem ia viajar. Ele só jogava em arenas que o campo era 100% gramado mesmo. Não tinha sintético. Então, aconteceu... Eu vou até procurar aqui. Eu preciso achar essa notícia. Foi o jogo contra o Botafogo. Eu vou encontrar aqui, Brás, que isso é engraçado. É coisa de futebol que eu tô te falando, que isso aqui é um lugar de louco. Na 33ª rodada, o Botafogo recebeu o Grêmio. E esse jogo era pro Soares não jogar, porque seria no Engenhão, que é o estádio do Botafogo, que é grama sintética. Certo. E o Soares não joga. Ele entrou em acordo com o Grêmio, assim, eu jogo em estádios que tem um gramado normal. Porque se criou a ideia de que gramado sintético machuca mais. Isso. Ficam mais... Então ele falou, não jogo. O estádio do Engenhão, que é o do Botafogo, ele é um estádio com sintético. Então o Soares ele não jogaria. O que aconteceu, Brás? Isso é aí que entra o folclore do negócio. O estádio do Botafogo ele estava alugado pro show da banda mexicana Rebelde, o RBD. Sim. Então, olha a loucura. O show do RBD fez com que o Botafogo jogasse em São Januário, que é gramado. Fantástico. Sabe quando terminou o jogo? 4-3 pro Grêmio, com 3 gols do Soares. Gols do Soares. Que ele não ia jogar. Ele Espetacular. simplesmente não ia jogar. Se fosse no Engenhão, ele não jogaria.
Ele simplesmente já tinha abdicado, mudou o lugar do jogo, ele meteu 3 gols no jogo só. Incrível. O Grêmio virou pra 4-3. Então, assim, é muito doido e isso acontece com uma frequência maior do que deveria no país, porque os artistas acabam vindo pra cá, os estádios acabam sendo fechados. O Palmeiras muitas vezes tem que abdicar de jogar no estádio, porque ele é o mais utilizado aqui em São Paulo para fazer shows, tanto é que os últimos shows, tanto do RBD quanto da Taylor Swift e agora do Paul McCartney, que são todos lá. Então, já aconteceu muito tempo atrás, e acontece também, de jogos muito importantes do Palmeiras, o Palmeiras tem que se deslocar de lá, porque a prioridade são shows. Isso é que eu acho que é errado. Porque pelo contrato que fez com a Allianz, que é a patrocinadora e tal, o estádio é da Allianz por 30, 40, 50 anos. Então, a prioridade no estádio é o show. O Palmeiras, ele é meio que um inquilino. Até dar esses 50 anos que aí o Palmeiras será dono realmente. Ok. Tem um tempo. Eu tô chutando uns 50, mas pode ser 30. Mas assim, neste momento, o Palmeiras usa o estádio, que é dele, que foi construído em cima do antigo, mas a prioridade são shows. Então, se a dona do estádio falar assim, dia 15 de outubro, eu vou fazer 15, 16 e 17 Paul McCartney. Aí o Palmeiras chega e fala assim, não, mas dia 17 eu tenho um final de Libertadores aqui. Se vira. Vai procurar outro lugar pra jogar. Aqui você não vai jogar, porque eu já fechei o show. É assim. Campeonatos passados já teve a piada de que era Arena Sandy Júnior. Porque ouvia. Não entendia, mas ouvia isso. Porque eles foram fazer um show e o Palmeiras estava numa fase do campeonato que precisava jogar em casa e não tinha como jogar, porque já estava fechado por shows. Então, assim, além da peculiaridade do campeonato ser uma loucura, acontece isso. O Botafogo não jogaria contra o Soares, que ele jogaria no sintético. O estádio fechado para receber o RBD foi jogar em São Januário. Perdeu de 4-3, com 3 gols do Soares. Então, assim, o Soares é um grande jogador, um absurdo jogador. O Campeonato Brasileiro tem muito disso, de trazer esses jogadores pra cá. Eu acho que ele não fica mais por conta do Messi. Já pediu pra ir, e é o caminho dele e tal. Mas eu acho que se ele fica um tempo um pouco a mais no Grêmio, talvez desse um pouco mais de liga. Talvez o Grêmio ficasse um pouco mais forte. Porque eles montam um time em cima dele. Então, se você consegue encontrar umas peças melhores, porque o Grêmio começou a dar liga meio pro final do campeonato. Então, se você pega e dá essa liga e já faz isso pro ano que vem, por exemplo, talvez você deixaria um Grêmio muito mais forte, contratando peças mais bacanas. Mas mesmo assim, com esse campeonato, o Luizito já fez um campeonato maravilhoso. O Paulinho é um jogador que eu gosto bastante também. Pra mim, é o craque do campeonato. Ele foi o artilheiro. O artilheiro já. Eu tava vendo agora à tarde, só não sei se ele chegou a ser o... Não, o Bola de Ouro foi o Endrick, eu acho. Não, o Bola de Ouro foi, acho que o Veiga. O Veiga, se eu não me engano. Mas pra mim, Soares e Paulinho foram acima da média nesse campeonato. Eu gosto também do Tiquinho. A minha seleção tem, apesar do campeonato, né? Tem o Perry como goleiro, tem Adrielson, tem Tiquinho, tem Veiga, tem o Caixinha como técnico. Acho que é justo o Caixinha. Porque você vê o contexto todo do campeonato. Porque se a gente for pegar só pela régua do Botafogo perdeu, você acaba colocando ninguém do Botafogo. Sim. E não é. Pô, você não segura uma liderança por 30 e poucas rodadas avulsa, assim, né? Você tem que ter um pouco de qualidade. Então, acho que são essas peculiaridades que fazem um campeonato brasileiro ser interessante. Isso tudo que eu tô contando. Obrigado, Murilo, por este pedaço de tempo. Foi divertida a conversa e elucidativa
o quão doido é o Brasileirão, não é? E acho que tu deste várias provas de que não foi só esta época e o Botafogo é só uma pontinha do iceberg. Sim. Cara, obrigado por estares aqui comigo. E eu agradeço. Tu frisaste há pouco a Nayara e a Deia. Um beijinho para elas as duas. Claro. Sempre que eu penso em Corinthians, eu lembro sempre da Deia, porque eu até hoje eu sinto que estou com uma dívida para com ela, porque quando eu a chamei ao futebol de bolso foi sobre Vítor Pereira. E depois aconteceu tudo o que aconteceu. Sim. Eu sinto que ainda estou com uma dívida para com ela. Perdoa-me, Deia, perdoa-me. Eu queria agradecer a oportunidade, Braz, muito obrigado. Prazer poder estar falando com você. Essa é uma pessoa super legal. A gente sempre fala sobre futebol pela timeline, a gente está sempre discutindo aqui. Muito obrigado por ter essa oportunidade de falar um pouco do Campeonato Brasileiro, um pouco dessa loucura. Para quem olhar de fora pode parecer meio doido, mas é doido mesmo. Esse caos um pouco organizado. E como a gente estava falando um tempo atrás, espero que melhore de organização, para que tanto o meu campeonato aqui quanto o seu campeonato português tenha uma visibilidade maior, tenha uma forma melhor de entrar para as pessoas e não ficar tão aquela coisa entre é o campeonato brasileiro, é o campeonato português. Não, são campeonatos grandes, que tem equipes grandes. Poxa, você tem Corinthians, você tem São Paulo, você tem Santos, você tem Palmeiras, aí você tem Benfica, você tem Porto, você tem Sport, você tem clubes muito fortes. Então, assim, eu acho que precisa ser um pouco valorizado primeiro pela gente, pelo produto que a gente tem, tanto aqui quanto aí, para depois vender isso melhor para fora, para ficar interessante. Ficando interessante, todo mundo vai comprar, todo mundo vai acompanhar, e eu acho que falta um pouco disso, o interesse mesmo de, sabe, vamos melhorar, vamos fazer um negócio legal, que sendo interessante para todo mundo, é o meu Corinthians que ganha mais, é o seu Porto que ganha mais, todo mundo fica feliz, a gente ganha dos rivais, fica muito mais legal e muito divertido. É isso aí. Portanto, pessoal, mais uma vez, obrigado, subscrevam, deem like e partilhem com quem acha que seja interessante este tipo de conteúdo e a gente pensa no próximo episódio. Tchau, Murilo. Valeu, obrigado.